Ciro Gomes fez um ataque sórdido aos colegas Kiko Nogueira e Paulo Moreira Leite do DCM e do Brasil 247 em uma entrevista para o UOL. É um ataque que merece todo o repúdio de todos os jornalistas que se dão respeito deste país. Antes de fazer esse comentário de forma mais ampla, queria dizer a vocês que se recebem esses vídeos por WhatsApp ou por alguma outra plataforma, eles estão todos no www.youtube.com/fórumrevista. Se inscreva lá no canal e ative o sininho para poder assisti-los sempre que eles forem postados. Eu sempre defendi o Ciro Gomes. Eu sempre o considerei um quadro político muito completo do ponto de vista das suas reflexões sobre economia, política internacional, desenvolvimento. O Ciro estudou para ser presidente da República, ele se preparou para isso. Ele foi prefeito de Fortaleza, ele foi governador do Ceará, ele foi ministro de diferentes governos, ele tem excelentes trabalhos realizados no Ceará na área da educação, ele, seu irmão, enfim. O Ciro, quando discute as questões sérias do país, costuma fazê-lo em alto nível. Só que o Ciro é um destemperado. Ele joga fora tudo o que ele acumulou do ponto de vista de governança, de experiência política, nesses anos e de bons serviços prestados em geral ao Brasil e ao estado do Ceará, para fazer ataques de baixíssimo nível, às vezes contra pessoas que não tem nada a ver com os ataques que estão recebendo. Este é o caso dos ataques feitos ao DCM e ao 247. Por quê? Primeiro, ele coloca o Paulo Moreira Leite como se fosse o dono do produto do 247, quando a gente sabe bem que é o Leonardo Atush. Segundo, ele fala que o Paulo Moreira Leite foi demitido por corrupção da editora Abril, sendo que o Paulo Moreira Leite saiu da Abril para ir comandar o projeto da época e foi contratado, o que se dizia naquele momento, por um salário muito mais vantajoso. Ou seja, foi seduzido por uma concorrente para liderar um projeto para enfrentar a revista onde ele estava naquele momento, que era a revista Veja. O Kiko Nogueira, ele disse que se envolveu em falcatruas na época. A questão é, o Kiko Nogueira nunca trabalhou na época. Como ele poderia então ter sido envolvido em falcatruas na época? Ou seja, o Ciro mentiu, caluniou. Ele fez aquilo que os bolsomínios fazem na rede, ou seja, ao espalhar essa mentira, ao dar voz a essa mentira, ele vai fazer com que seus seguidores e com que bolsomínios passem a espalhar isso sobre a vida dos jornalistas envolvidos, no caso Paulo Moreira Leite e o Kiko. Isto é muito grave, provavelmente ele vai ser processado, ele vai ser condenado, porque ele não tem base material para comprovar o que disse. Disse mais. Disse que esses sites vivem das migalhas do Mensalão e do Petrolão. Ou seja, ele afirmou que o Brasil 247 e o DCM recebem dinheiro e recursos de corrupção que teria sido planejada e orquestrada pelo PT. Eu duvido que o Ciro tenha como comprovar isso, então ele será condenado também por isso. O que se pode tirar dessa história? Que nós, infelizmente, perdemos um quadro político progressista. Infelizmente, perdemos uma pessoa que poderia liderar um projeto alternativo na esquerda. Perdemos uma pessoa que tem excelentes serviços prestados em cargos públicos que ocupou, mas que não tem nenhum compromisso com a verdade factual. O Ciro acusa as pessoas sem sequer saber a história de vida dessas pessoas. Ele sequer sabe onde o Kiko trabalhou e onde o Paulo Moreira Leite trabalhou. A responsabilidade dele é porque ele deve ter ouvido algum babaca que trabalha com ele dizer isso. E este babaca falou e ele repetiu. Repetiu atacando a honra das pessoas que sequer ele conhece o passado. Enfim, aqui da revista Fórum, o Ciro sempre recebeu um tratamento correto. Continuará recebendo quando fizer coisas corretas.
Esse tipo de coisa não é correta, esse tipo de coisa deveria envergonhá-lo profundamente e deveria fazer com que aqueles que apoiam o Ciro na blogosfera se posicionassem de forma clara para que ele nunca mais repita esse tipo de coisa com quem quer que seja. Ciro, meu total desprezo à tua declaração. Você foi um canalha. Até.